Peixoto de Azevedo tem vivido dias sangrentos em meio à guerra entre facções criminosas. Olha só, em menos de 48 horas, 3 homicídios com características de execução foram registrados aqui no município. Situação que preocupa as autoridades policiais e aumenta o clima de medo e insegurança entre os moradores. É atípico, até para os padrões de Peixoto, que tem muita movimentação de pessoas por causa dos garimpos, essas coisas, mas 3 homicídios é um número alto para qualquer cidade. Assim que ocorreram os 2 primeiros, né, que teriam sido um homicídio e uma tentativa, que depois se tornou um duplo homicídio, a regional e a diretoria da Polícia Civil, principalmente, já mandou um reforço de equipes. Nós tivemos equipes de 4 cidades diferentes, fazendo operações daqui de Peixoto de Azevedo até a fronteira com o Pará e descendo até Colíder. O Ciopaer também está presente na cidade. A resposta do Estado é muito forte nesses casos. Infelizmente, esses casos aconteceram aqui, né? É uma briga de facções, aquela guerra de facções. Tem todas as características de execução, né? O primeiro homicídio, eles queimaram o veículo, se dirigiram a outra cidade. 2 vítimas fazem parte da mesma família. 2 irmãos foram mortos em situações distintas. O primeiro crime, ocorrido no centro antigo de Peixoto, vitimou um homem identificado como Railson da Silva, 28 anos, e Alice do Nascimento, de 20 anos de idade, conhecida por Japinha. Durante o velório dela, o irmão acabou sendo executado dentro do local, residência onde familiares e amigos se despediam. Até uma ousadia, né, por parte dos criminosos, sabendo que a polícia estava na rua investigando o primeiro homicídio, só que eles foram com pontos específicos e um alvo específico. A vítima do segundo homicídio, do terceiro homicídio, no caso, que foi do velório, foi alvejado no velório da irmã, ele também estava presente no primeiro homicídio, só que ele conseguiu escapar. A gente tentou durante todo o primeiro dia, só que como ele era um faccionado também, ele se escondia da polícia. E aí a gente não conseguiu as informações para tentar pegar os autores já no primeiro dia. E acabou aparecendo ele no velório da irmã e, por consequência, os atiradores. Por mais que tenha aí a pouca idade, tem uma ficha criminal extensa. Sim, eles tinham, tanto a moça como o irmão tinham uma ficha criminal conhecida nossa. Eram faccionados conhecidos, eram violentos, né? Tinham diversas passagens aqui. E, infelizmente, a gente prendeu algumas vezes, todas as vezes eles foram para a rua depois de um tempo. Nosso sistema judicial, a gente sabe que tem seus caminhos, seus percalços, mas eram conhecidos nossos. Para o delegado Dr. Tiago, uma das vítimas de execução possivelmente estava no local e na hora errada. Uma das 2 primeiras vítimas que ocorreu, ele não tinha um histórico criminoso tão vasto. Tinha algumas passagens, mas por pequenas coisas. Não era um cliente tão assíduo nosso, assim como a gente fala. A gente não descarta, a polícia também nunca descarta as linhas de investigação, a gente também não descarta que ele possa ter sido confundido com a terceira vítima, no caso, né? Já que as nossas investigações levam a crer que os 2 irmãos eram as principais vítimas nesse caso. As execuções têm características semelhantes. Os criminosos chegam em um veículo, descem com armas em punho e disparam várias vezes contra as vítimas. Sim, essas características, principalmente quando vem nessas execuções direcionadas, as organizações criminosas sabem que a gente tem conhecimento daqueles criminosos locais. Então, eles não se utilizam dessas pessoas locais, porque sabem que a resposta vai ser sempre muito iminente e muito imediata. Então, eles já se utilizam de criminosos, normalmente, às vezes, até com uma distância bem maior, ou de outro estado. O cara vem, faz a ação e retorna imediatamente para o local dele. Tanto que, às vezes, a gente tem que ter contato para saber quem é que entrou e saiu dos municípios. Tanto do local de saída dele lá, como da chegada aqui. O delegado revelou a existência de um funk criminoso, que cita nomes de faccionados já decretados à morte.
existe a possibilidade de um funk, uma música, ter também uma conotação ou servir como alerta aí para essas execuções? Acho que grande parte da população recebeu esses funks que eram indicando as vítimas ou supostas vítimas que iriam ocorrer, que na verdade era da facção criminosa contrária das ações desse final de semana. Mas elas não seriam, às vezes, o ponto inicial, mas seriam já a resposta de uma provocação anterior, né? Não deixam de ser uma provocação de uma para outra, já indicando determinados alvos, até porque quase todos os nomes que são indicados são faccionados, são alvos conhecidos da polícia. Apesar de Peixoto de Azevedo ter sido contemplado pelo programa do governo do estado Vigia Mais, que prevê a instalação de câmeras de segurança para monitorar as ruas, os equipamentos ainda não foram implantados no município. A ausência dessa ferramenta tecnológica dificulta o trabalho da polícia, que poderia contar com as imagens para identificar suspeitos e esclarecer crimes, em um momento em que a cidade enfrenta uma crescente onda de violência. Há um projeto do governo que a gente estava comentando, que é o das câmeras, né? Fez falta, inclusive, né? Fez muita falta no município de Peixoto, mas nós estamos vendo com o poder público a possibilidade de ainda colocar o sistema Vigia Mais aqui na cidade, que ajuda muito hoje em dia, principalmente com crimes nessas características, que são intermunicipais. Então, essa distinção entre municípios, entre criminosos que circulam em municípios diferentes, essa questão das câmeras auxilia muito. Na verdade, ela é quase o nosso carro-chefe hoje. Nós precisamos de imagens, porque a justiça hoje, tudo, para que você faça uma boa condenação, você precisa de material probatório em imagem, material probatório de dados telemáticos, então ajuda muito nesse combate. Hoje, infelizmente, nós temos grande parte do nosso município de Peixoto que não é alcançado por câmeras. E normalmente nós nos socorremos das câmeras locais, né? O que ajuda, mas seria ali um remendo da nossa necessidade. Mas a gente está sempre tentando melhorar. Como eu disse, a estrutura da polícia é muito boa, a estrutura da polícia, mas a gente precisa melhorar a nossa estrutura investigativa. Investigativa, eu digo, como município. Ter uma localidade mais bem estruturada, né, vamos colocar com bairros mais bem estruturados. Tudo, quando você puder evitar o comando dessas facções criminosas, ajuda a população e preserva a qualidade de vida da população de bem.